Olá, paz do Senhor Jesus a todos e a todas que me assistem nessa oportunidade e de forma muito sucinta hoje, muito rápida. Eu quero trazer o resumo, o terceiro resumo do nosso encontro do projeto Rebeca. Dessa vez, o instrumento que Deus usou foi o pastor João Batista, nos explanando ali, nos explicando acerca da homilética, como se é conhecido, é a arte de pregar. E ele nos trouxe com muita propriedade, com muita graça, a respeito desse assunto, que eu particularmente acho difícil e complicado, para mim que prego. Eu acho bem difícil construir um esboço, construir uma mensagem. Não é nem tanto a explicação, não é nem tanto a leitura, é a aplicação e a construção desse esboço. Eu acho muito difícil construir isso e eu tenho certeza que não só eu, mas alguns de vocês já foram surpreendidos na sua congregação e alguém te chamar em cima da hora. Me dá uma saudação aqui, irmão Raimundo. Depois do louvor, irmã Maria vai trazer uma saudação. Gente, você falta, né? Você fica tremendo. Você falta até um ataque do coração. Então, assim, a homilética vai nos organizar nisso, vai nos ajudar nisso, para a gente ter uma boa desenvoltura, porque nós precisamos de alguns princípios intrínsecos e também exteriorizar ele para as pessoas que nos ouvem de forma qualitativa, em uma dimensão realmente visual, porque as pessoas estão olhando, como ele falou, nós estamos sendo centro na medida que a gente prega, as pessoas estão ali centralizadas e atentas naquilo que nós vamos explanar, naquilo que nós vamos ensinar. Então é importante nós compreendermos alguns princípios, e eu vou só citar aqui, que Deus me livre de falar alguma coisa que vai que ele, né, não aprova, então eu vou falar só o que ele falou e eu anotei, tá bom? Então guarda aí, vamos falar sobre homilética. Primeiro, um dos princípios que ele colocou acerca da homilética, sobre a pregação, é que nós precisamos, primeiramente, ler o texto, ler o texto, ler o texto e ler o texto. Ou seja, nós precisamos nos familiarizar com aquilo que nós vamos passar para as pessoas. Eu preciso compreender. Se eu estou pregando João 3,16, Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, mas nessa dimensão eu preciso estudar o texto, eu preciso me envolver com o texto, eu preciso me envolver com o contexto, eu preciso compreender o que isso quer dizer para que eu não venha explicar erradamente. Então, por isso que ele falou sobre a dimensão da pregação: leitura, explicação e aplicação. Porque se eu leio e não entendo, eu vou já explicar errado e, consequentemente, eu vou aplicar isso errado para as pessoas. Então, isso é muito sério. A Bíblia mesmo diz: não queira ser mestre, porque o mestre ele vai ser cobrado com mais rigor, porque ele tem a grande responsabilidade de entregar a mensagem de Deus, a boca, a palavra de Deus, àqueles que o ouvem. Então, primeira coisa, para uma boa pregação, uma eficiente pregação, é ler o texto, compreender o texto e ler sem medida, e até chegar nessa dimensão de entendimento. Segunda coisa que ele colocou, o cuidado, para nós que pregamos não sermos desleixados quanto ao estudo da palavra, porque muitas vezes a gente tem um erro mesmo, gente. Não é todo mundo não, mas eu não vou mentir não, já errei muito nisso aí. Vou pregar daqui 2 horas, aí eu estudo aqui, só dá uma lidinha na Bíblia, não, na hora Deus vai dar alguma coisa. É uma falta de maturidade, na verdade, ele falou muito sobre isso, até gerou uma polêmicazinha, mas é verdade, tem que engolir essa, porque não é porque nós somos seres corpo, alma, espírito, temos a espiritualidade, temos também o físico, a gente vai colocar tudo para Deus. Não é assim. E uma vez Deus falou isso comigo, até um testemunho. As primeiras vezes que eu fui pregar, me davam tipo 40 minutos e eu, em 10 minutos, já preguei tudo. E eu pregava por falar, testemunho, e não lia a Bíblia em casa. Quase não orava, não lia a Bíblia. E o Espírito Santo uma vez me chamou a atenção, me disse: como é que eu vou te lembrar daquilo que você não conhece? Eita, minha irmã, depois dessa eu criei vergonha. Então, assim, nós precisamos compreender isso aqui, sobre o desleixo. Não é porque você é de oração, você é homem e mulher de Deus, que você não tem que estudar a palavra. Não, você precisa estudar, você precisa conhecer o assunto, o que você está passando para as pessoas, porque é um encargo, uma missão de Deus, usando você para abençoar alguém, para trazer um divisor de águas na vida de alguém, e eu e você precisamos estar preparados. Temos o domínio da palavra e isso só vem como estudo. Então não seja desleixado quanto ao estudo da palavra. Deus vai te usar, Deus vai te inspirar, Deus vai nos mover, a glória a Deus. Porém, Ele trabalha no que Ele disse. Então a gente precisa estar totalmente ligados e conectados com os princípios aqui, ó, das Escrituras. Outra coisa que ele falou, que nós somos 50% do nosso sermão. Isso aqui é sério, muito sério. E colocou 4 características da pregação. Ele colocou primeiro a vida,
falando acerca do nosso testemunho, porque ele diz que quando nós pregamos, ele até colocou aqui, o nosso sermão é a nossa vida. Ou seja, nós que pregamos estamos à frente, as pessoas estão olhando para nós e nós precisamos ter um testemunho de vida. Então, uma das características de uma pregação é essa, o primeiro princípio, é eu ter uma vida com Deus, é ter testemunho, eu estar pregando e ter uma dimensão de autoridade naquilo que eu estou falando, credibilidade, melhor dizendo. Em resumo, é isso. Porque, como ele deu um exemplo, aí a pessoa vai pregar sobre família e você vai ver a família da pessoa toda, né, desestruturada. E aí a pessoa, então, você tem que lutar pela sua família, ela perdeu a dela. E perdeu por causa das más atitudes, por causa dos maus testemunhos, enfim. Aí a pessoa vai pregar, não adianta ter um belo sermão e não ter uma bela vida. Eu ter uma boa exposição da palavra, não ter um testemunho e credibilidade naquilo que eu estou apresentando. Ninguém vai receber. A palavra de Deus acaba sendo comprometida com aquilo que eu sou. Então isso é muito sério. Você que prega, todo crente, isso é para todo crente, mas estamos falando de homilética aqui. Então aquele que expõe a palavra, que tem o ministério da pregação, do louvor, enfim, que está à frente do ministério, tenha cuidado, tenha uma vida de testemunho, isso é para mim também. Vamos ter uma vida de testemunho, para que pregando aos outros eu não venha ser reprovado no meu próprio testemunho, na minha própria pregação. É assim que Paulo ensina, então vamos ter esse cuidado. Primeira característica da pregação é a minha vida. Lembre-se, o nosso sermão é a nossa vida. A tua vida vai à frente. Você prega e quando você fala, você tem credibilidade, as pessoas recebem a palavra e são edificadas. Por quê? Porque elas estão vendo, não, ela vive isso daí. Não, realmente ele tem caráter. Não, realmente está falando aqui de unidade, ele realmente nunca se rebelou contra ninguém, realmente ele tem uma vida de comunhão com as pessoas. Não, realmente está falando de perdão, porque realmente essa pessoa, ela viveu uma grande crise, um grande problema e ela perdoou aquela situação. Então, assim, é uma dimensão de testemunho. Primeira característica para uma vida excelente, né? Na pregação, né? Uma boa pregação. Segundo, quem prega fala aos ouvidos. E o pastor João Batista explicou sobre isso, que as pessoas estão nos ouvindo, então por isso que eu tenho que ter propriedade daquilo que eu estou explicando, daquilo que eu estou explanando, porque as pessoas estão me ouvindo e precisam conhecer a verdade e de forma como ela é. Eu tenho que ter esse cuidado. Terceiro, a gente prega e prega o intelecto, ou seja, aqui entra a dimensão da lógica e do conteúdo em si que você esmeradamente se preparou, buscou, pesquisou, estudou. Claro, gente, tudo atrelado à oração. Não adianta só ficar estudando Bíblia e você não ter vida com Deus no orar. Viu? A teologia não é para esfriar crente, não. A teologia é para aperfeiçoar o crente e ele se aproximar mais de Deus ainda. É para estudar sobre as coisas concernentes a de Deus e eu amar e me apaixonar mais ainda pelo reino de Deus, tá bom? Então vamos ter cuidado com isso. Pregue, busque, pesquise, tenha livros, leia, coma a palavra, porém faz isso atrelada com a oração. Isso te traz uma ligação com Deus. Vamos lá? Em quarto lugar, é a piedade. É aquela vida, né, realmente, que tem um sentimento de Deus dentro da gente. A gente está pregando, mas está tendo a compaixão pelo outro, está tendo a visibilidade que há uma necessidade ali. Então, precisa exercitar também a piedade do meu coração. Então, são essas as 4 características que ele nos mencionou. Nosso testemunho, pregar aos ouvidos, ter cuidado com o que eu estou falando e como eu estou expondo, o intelecto, que é a lógica, e o conteúdo daquilo que eu estudei, e a piedade, a compaixão, para poder passar isso para as pessoas, essa vida com Deus. Outra coisa que também está ligada nisso rápido, pensei que ia ser mais rápido, mas está demorando. Pregar é envolver a sua vida, é preparo, é expor. Isso aqui também é muito interessante, porque quando a gente vai pregar, a gente tá preso naquilo ali, né? Nós estamos realmente interligados com aquilo que nós estamos falando. Aqueles princípios, como eu já mencionei. Então, isso aqui está parecido com aquilo que a gente já falou. A vida do pregador é mais importante que o sermão. Parece complexo, parece estranho a frase, mas é verdade. E como eu falei, se você fala e não vive, a pessoa nem quer receber a palavra. Isso compromete o princípio da palavra. Então, a tua vida é mais importante que o sermão. Não estou falando da palavra de Deus, estou falando do sermão, daquilo que você vai falar, tá bom? Então, preste atenção nisso. Foi uma das frases muito preciosas que ele nos colocou lá. E pregar é expor. Então, por isso que eu tenho que entrar em todas essas dimensões que já foram mencionadas aqui, porque eu vou expor
isso às pessoas. Ele deu o exemplo de João capítulo 16. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo, mas a Cristo. Aquele versículo que o Espírito Santo glorifica a Cristo, né? Essa é a sua função e missão. E ele disse que nós, quando vamos pregar, temos que ter também essa dimensão, esse cuidado, essa vigilância. Irmão, isso aqui, desculpa aí, gente, mas eu vou reproduzir o que ele falou e eu concordo 100%. Isso é para mim também. Eu às vezes conto meu testemunho dos problemas que eu tive, de saúde e tal. Porém, eu evito contar os testemunhos. Por quê? Porque o testemunho come muito tempo da palavra. Mas é importante você contar um testemunho. Isso edifica, isso abre o aspecto da fé. A pessoa, olha, Deus fez isso. E para mim, isso é fichinha, então. Então, assim, eu não acho que não é importante contar o testemunho. Mas o que ele abordou sobre isso foi, muita gente fica glorificando a si mesmo. Falando só da vida dela. Ela lê o versículo, termina a pregação, ela esqueceu do versículo. Cadê o versículo que ela leu? Não falou mais nada. Ela não entrou na dimensão do que ela leu. Então, assim, ficou infrutífero. Ficou só contando testemunho. E eu fui lá e Deus me usou ali. Então, assim, só é isso. Mas nós podemos contar o testemunho, a palavra de Deus pregando e enxertando o testemunho nela. Com a palavra. A gente pode fazer isso. Mas o que ele abordou foi que muita gente está glorificando a si mesmo e não glorifica a Cristo. Então, assim como é a função do Espírito Santo, da igreja também é essa. É estar glorificando a Deus e explanando realmente, sendo uma testemunha em Atos 1:8 da palavra de Deus. E para terminar, uma coisa que ele colocou lá foi sobre a estrutura homilética. Teve muito mais coisa, mas vai ficar muito longo. Então, eu estou só aqui resumindo. Outra coisa que ele falou sobre a estrutura homilética, que é o esboço, né? Ele falou sobre a gente ter que questionar o texto. Questione o texto, pergunta que local era esse para o texto, entendeu? Assim como você vê uma amiga e diz, amiga, como é que tá a vida? E como é que estão os filhos? E a tua saúde? E aí tá pregando muito. Sabe essas perguntas para você saber como é que tá aquela pessoa que você gosta? Pois é, a gente tem que tratar a palavra nessa mesma dimensão. Ele explicou isso. Eu tenho que pegar a palavra de Deus, peguei a palavra, tá aqui. Aí eu começo. Por que ele disse isso? Em que contexto se dá isso? Em que época? Qual o panorama contextual aqui? Deixa eu compreender do que ele está falando, qual era o problema aqui. E ele com muita propriedade falou, baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11, sobre isso, foi muito tremendo, onde ele falou sobre a unidade, né? Ele nos ajudou a construir um esboço lá na hora, e foi tremendo. Para mim, tem dificuldade, para mim, foi maravilhoso. E, para mim, concluir, já falei isso uma vez, vou falar só essa parte que eu vi aqui agora, é sobre a questão da gente falar assim, palavra revelada. A gente fala assim, eu mesmo falava. Muito isso, gente, a palavra foi revelada. Ele disse que não é uma expressão muito coerente, por quê? Porque existe uma diferença entre revelação e iluminação. E ele falou que revelação, isso foi dado apenas para os autores da Bíblia, os homens de Deus, os profetas de Deus. A esses, Deus deu a revelação. Agora, para nós, que lemos a palavra de Deus, isso é iluminação, ou seja, esclarecimento, entendimento. Então, o correto não é revelação, o correto é iluminação. É quando vamos compreender aquele sentido, aquele texto, aquele contexto para a nossa vida. Gente, em resumo, foi isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida e vamos aprender, né, a pregar corretamente, a expor corretamente, a ser um exemplo correto para essa geração. Deus quer te usar. E isso daqui não é para engessar a nossa vida, não. É para nos aperfeiçoar e nos desenvolver para fazer a obra de Deus com mais qualidade possível, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos na paz do